Para mim é fácil, né? Igual você que participa do louvor, que ministra, está no nosso coração falar do amor desse Deus maravilhoso, de tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Eu confesso que durante algum tempo eu tenho me dedicado mais a refletir. Há momentos em nossas vidas que nós precisamos de, eu chamo isso de reciclagem, porque às vezes nós passamos por percalços, por dificuldades, e tanto é que hoje eu tenho buscado de Deus qual é a boa, agradável e perfeita vontade. E não podem aceitar que tem a vontade também. Por que falo isso? Porque geralmente ninguém está isento. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós somos sujeitos às intempéries da vida. E às vezes as coisas nos vêm, e geralmente quando isso acontece, vem para nos fortalecer. Eu gostaria que os irmãos ficassem sobre os seus pés, em reverência à palavra de Deus, e eu gostaria de relatar aqui um episódio com Davi. Glória a Deus. E ele, tal como todos nós, é sujeito às falhas, é sujeito às intempéries, e encontra-se no primeiro livro de Samuel, no primeiro livro de 1 Samuel, no capítulo 30, em que Davi passou por momentos de glória, momentos de dificuldades. Enquanto os irmãos procuram, vamos esperar que os irmãos encontrem, para que nós façamos juntos uma leitura sobre esse texto. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos começar a ler a partir do primeiro versículo. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Bendito seja esse Deus maravilhoso. Amém? Os irmãos se encontraram? 1 Samuel, capítulo 30. É sobre uma batalha, esse nome é meio complicado. Quando Davi voltava, de repente ele deparou com uma cena um tanto trágica. Amém? Aleluia. Testifica-se o seguinte a partir do primeiro versículo. E quando Davi e os seus homens chegaram a Ziglag, ao terceiro dia, já os amalequitas, com o ímpeto, tinham dado sobre Ziglag e tinham ferido Ziglag e tinham queimado a fogo e tinham levado cativo as mulheres e todos os que lá se encontravam ou se achavam, tanto grandes quanto pequenos, e ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Os irmãos podem assentar. Eu comecei falando sobre as intempéries, eu comecei falando sobre as adversidades. Tem um texto em que a palavra diz que a tempestade vem sobre os justos e sobre os injustos. Falei também sobre reciclar, porque nessas horas em que nós passamos por certas dificuldades, é que nós às vezes chegamos a pensar que Deus nos abandonou. Mas pelo contrário, quando vêm essas intempéries, quando vêm essas adversidades, é importante, é imprescindível que nós venhamos ficar com os nossos olhos fitos em nosso Senhor Jesus Cristo. O salmo maravilhoso que nós vimos, o salmo engano, 121, onde o próprio salmista diz, Davi, eleva os meus olhos para os montes, e ele pergunta, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E ele diz, olha, não dormitará aquele que me guarda, e nem toscanejará aquele que me guarda. Por isso é que é importante que nós venhamos a mantermos firme. E tem também algo que eu tatuei no meu coração, eu marquei no meu coração, que é o versículo 72 do Salmo 119,
em que o próprio também salmista Davi diz: foi bom o Senhor ter me afligido, para que eu guardasse os seus estatutos, ou seja, para que eu aprendesse a cada dia, a cada vez mais, estar confiado nesse Deus maravilhoso. E a história, porque eu falei sobre reciclar, outro dia eu não estou aqui para julgar as pessoas, nem tampouco julgo, principalmente o que eu estava falando como pastor da igreja a qual eu faço parte, que se eu falar mal do ministério a qual estou fazendo parte, se eu sair de lá, sairei falando mal de qualquer outro. E eu acho que nós somos cristãos, e qual seja o ministério, eu falo da igreja espiritual, a noiva de Cristo, e nós fazemos parte do corpo místico de Cristo Jesus. Aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele estaria presente. Por que eu estou dizendo isso também? Porque na grande realidade é porque eu migrei para um outro ministério, a qual estou fazendo parte, e de repente sempre aquelas pessoas que parecem serem os amigos de Jobá, Bildade e tantos outros, que não entendem o processo de Deus em nossas vidas, e sempre querem dar cuidado, sempre dizendo o que nós devemos fazer, ou o que nós devemos deixar de fazer, quando Deus está no controle. E dessa vez ele me questionou tanto, porque eu deveria estar em evidência, pregando aqui, pregando acolá, falando aqui, falando lá. Não adianta, meus amados, é necessário saber que o tempo é de Deus, o propósito é de Deus, e existe um momento em que nós devemos reciclar. O que me reporta uma história que eu achei maravilhosa, eu creio que os irmãos já ouviram falar dessa história, mas vale a pena repeti-la aqui novamente, a história da águia. Porque diz, muitos contam, nós vimos na internet, nós vimos no YouTube, em outros vídeos, falando sobre a águia, que chega a determinado momento, essa águia, ela voa para o mais alto cume do monte, ou do monte mais alto, e sobe ali, e começa ali um período de reciclagem. Ela começa a arrancar penas por pena, ela começa a arrancar as suas próprias garras, as suas garras, ela arranca, depois bate contra a penha, o seu bico, enfim, para que haja um renovo. Existe no capítulo 40, no versículo 31, em que, do livro de Isaías, que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele começa dizendo que até os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão, subirão com as asas da águia. E esse é o processo de Deus na minha, esse é o processo de Deus na sua, esse é o processo de Deus em nossas vidas. Eu creio que Deus é poderoso para levantar, porque Ele é quem nos levanta. No próprio capítulo 41 tem um texto maravilhoso do livro de Isaías, a partir do versículo 10, em que testifica o seguinte: não temas, porque sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te sustento pela destra da minha mão. Eis que confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. É o que me leva a esse texto de Davi. Davi voltava alegre com os seus soldados, e de repente ele jamais imaginaria. E existe um texto continuando aqui, eu fiz questão de irmãos, se quiserem acompanhar, mas se não quiserem, não tem problema. Quando ele depara com uma cena trágica, as suas mulheres, os homens haviam sido levados, haviam queimado Ziklag. Então de repente eles começaram a chorar, eles começaram a se abater profundamente. E no versículo 4 testifica o seguinte: e então Davi e o povo que se achava com ele alçaram, ou melhor dizendo aqui, parafraseando, trazendo para a minha palavra, levantaram a sua voz e clamaram e choraram profundamente, até que não houve mais deles forças para chorar. Às vezes nós passamos por momentos de dificuldades, e não é vergonha nós nos derramarmos diante de nosso Senhor Jesus Cristo.
A palavra diz no livro do Evangelho escrito por João, nas palavras do Senhor Jesus, no capítulo 16, no versículo 33, em que testifica-se o seguinte: tenho dito isso para que em mim tenhais paz. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Davi, então, nesse momento, pranteou profundamente, chorou de uma forma compulsiva. E quantas vezes, Alexandre, quantas vezes, Elbert, nós somos pegos de surpresa, acontecem coisas que nós não esperávamos, nós fazemos os nossos planos, nós fazemos os nossos projetos, mas de repente me reporto aqui ao que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 16, que diz que do coração do homem são as preparações, mas a resposta vem da boca do Senhor. E quando nós fazemos os nossos planos, muitas vezes nós não estamos errados, como eu citei sobre Jó. Ele não sabia o que estava acontecendo, os seus amigos começaram a questionar. A pregação aqui é sobre um outro tema, mas vale a pena lembrar de Jó, que os seus amigos, a sua própria mulher, quis amaldiçoá-lo, ou melhor dizendo, ela chegou a dizer: amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Os seus amigos diziam e cismavam que ele estava em pecado. E quantas não são as vezes que os amigos que dizem, entre aspas, melhor dizendo, atribuem a nós os pecados ou qualquer coisa relativo a isso, quando nós estamos passando por um processo de Deus, um processo em que Deus está nos aprimorando. E Davi então começou, e no caso de Davi aqui foi pior, porque se nós continuarmos a ler, nós entenderemos que as pessoas que estavam ali, os homens que estavam ali, começaram a se levantar contra ele de forma profunda, querendo até mesmo apedrejá-lo. Imagina ele como líder, tendo que passar. Mas aí é que entra a diferença daqueles que temem a Deus, e que entra a diferença daqueles que amam a Deus, aqueles que confiam no Senhor. E já que eu falei sobre o Salmo 121, vale a pena lembrar também do Salmo 125, que testifica o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É necessário, amada igreja, que venhamos a confiar nesse Deus maravilhoso. Então, de repente, Davi estava preparando com essas dificuldades. Foi aí que ele tomou a decisão mais correta. Ele buscou o Senhor, ele procurou saber qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se ele deveria sair em peleja. E foi o que ele fez, porque Deus estava na frente. Quando nós pensamos que está tudo derrotado, que está tudo acabado, mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós confiamos de todo o nosso coração nesse Deus maravilhoso, ainda que pareça impossível, ainda que pareça que estejamos derrotados, acredite, amada igreja, a vitória vem. A vitória vem. Confie no poder e na graça desse Deus maravilhoso. E Davi, continuando aqui, então ele de repente se coloca a caminho, para não ficar picotando muito a mensagem. Do versículo em diante ele fala, a partir do versículo 10, que 200 dos 300 que foram, estavam tão cansados, estavam tão abatidos, que ficaram da banda de lá do rio, não foram com Davi para ir à peleja contra os amalequitas. Então de repente Davi achou conveniente que eles ficassem, quando os outros 400 prosseguiram nessa lida. E o outro texto maravilhoso, por isso é bom em casa, meus amados, minhas amadas, eu aconselho que vocês meditem sobre essa passagem, sobre essa batalha, sobre essa luta. De repente Davi encontrou um egípcio, um escravo, que era da parte do inimigo, e esse mesmo escravo disse que foi deixado, estava 3 dias sem comer, sem beber. E de repente outra coisa que me chama a atenção pelo Espírito Santo, da sabedoria de Davi, porque se ele fosse ignorante, ele com certeza haveria de lhe dar satisfação, já que era um escravo do inimigo, haveria de matar esse escravo. Mas no entanto, ao contrário, primeiro ele deu a ele de comer, alimentou até que as suas forças se renovassem. E aqui ele dizendo a esse escravo, pediu a esse escravo que os guiasse
até onde estava os amalequitas. Evidentemente que esse escravo egípcio disse: olha, Davi, falando: olha, meu senhor, tu não has de me deixar na mão daquele que me abandonou, já que o escravo dele, por devido ao fato de ele estar doente, com certeza o havia abandonado, e se ele voltasse, eles haveriam de matá-lo. Davi deu a sua palavra. Foi então que ele encontrou com os amalequitas, que estavam festejando, que havia levado cativo as mulheres, que havia levado os despojos. Davi então entrou uma batalha com seus soldados, e foi grande a vitória. Por isso que ele confiou em Deus. Então, meu amado, eu amo a você, por favor, você me agarra, minha garganta está muito boa, e de repente a voz pode até falhar. Mas aí, meus amados, prosseguindo aqui, a grande realidade é o seguinte: é que Davi, depois que enfrentou essa luta, ele voltou com um cântico de vitória. Ele voltou porque conseguiu recuperar as mulheres, recuperar os seus despojos, recuperar tudo aquilo. Mas sempre existe aqueles que são, mesmo do lado de Davi, aqueles que estão muitas vezes do nosso lado, às vezes são irmãos da igreja. Aleluia. Amém, querido? Às vezes existem aqueles que são irmãos, que quando não conseguem ver-nos derrubados, eles se dão conselhos que vão contra aquilo que é a vontade de Deus. Então alguns disseram: mas você não vai dar aqueles 200, porque aqui, como eu disse, 200 estavam desfalecidos e ficaram para trás. Mas Davi foi terminantemente contra isso. Ele disse que aqueles que estavam, que ficaram, tinham direitos iguais. Isso se chama isonomia, respeito àqueles que não puderam. Ele compreendeu a fraqueza daqueles que não puderam. Nós devemos agir da mesma forma em nossas vidas. Existe algo no livro de Romanos, no capítulo 12, que infelizmente hoje nós vivemos literalmente o contrário. Não me perdoe aqueles que gostam daquelas canções triunfalistas, por exemplo, aquela que diz que quem te viu passar na prova e não te ajudou vai ficar sentado e você no palco, enfim, demonstrando que algo é melhor. Nós nascemos para compartilhar. Davi não estava interessado se eles participaram da luta ou não, eles eram um com eles. Então de repente Davi falou que os direitos deles eram mesmo. Em Romanos, no capítulo 12, tem um texto, por isso que eu falei sobre essa canção, que diz que te viu passar na prova e não te ajudou. Olha, Elbert, olha, pastor, olha, meu amigo pastor, aquele que não viu, que te viu passar na prova e não te ajudou, foi propósito de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 12, testifica o seguinte: amai o que vos odeia, orai pelos que vos perseguem, bendizei aqueles que vos maldizem. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, a mão voará para si brasas em suas cabeças. Ou seja, todo o propósito nosso como cristão não é de vingança, porque a Deus pertence a vingança. Não é de desforra, não é mostrar que eu sou melhor do que fulano ou do que ciclano. É não mostrar depois aqueles que não me ajudaram. É simplesmente nós temos que ter dentro de nossos corações a liberalidade, sempre disposto a ajudar a quem precisa, quantas vezes necessário for. Esse é o propósito, o princípio do ideal do cristianismo, é compartilhar, é partilhar. E Davi então partiu para isso. E Davi fez com que todos pudessem colher os frutos dessa vitória. A mensagem que Deus quer deixar para a minha vida, a mensagem que Deus quer deixar para a vida de cada um dos irmãos, é que nós venhamos a confiar. Todos nós passamos por momentos de dificuldades. Muitas vezes eu volto a repetir aquilo que eu falei no início: a tempestade vem sobre os justos e sobre os injustos. Ninguém está isento de passar pelas dificuldades, passar pelos problemas, mas quando nós confiamos literalmente, quando a nossa esperança está em Cristo Jesus, com certeza a vitória nos vem. E se nós não vencemos aqui, nós venceremos na glória, porque com todas essas coisas nós somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. O nome desse Deus maravilhoso. E nesse capítulo 8 do livro de Romanos diz que quem nos separará do
amor de Deus, será fome e nudez, perigo ou espada, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem potestades, ou qualquer outra coisa, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louve aí ao Senhor Jesus, igreja, com suas palmas. Acredite, meus amados, que louvado seja o seu nome. Meus amados, minhas amadas, isso não é um discurso triunfalista, porque primeiro Deus quer nos ensinar a ser, para depois, se possível, ter. Infelizmente hoje existe teologia, igreja, para tudo enquanto é gosto, crente para tudo enquanto é igreja, mas o propósito de Deus é que nós venhamos passar pelas provações, porque as provações, elas nos moldam. No capítulo 5 do livro de Romanos, tem um texto maravilhoso que diz que a tribulação nos traz a perseverança. Eu vou pegar o texto para que os irmãos possam, se os irmãos quiserem acompanhar, no capítulo 5, a partir do versículo 3 do livro de Romanos, em que testifica que a tribulação produz a perseverança. A perseverança, vamos ler para ficar mais dentro do contexto. Não somente isso, mas também nós nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a experiência, e a experiência a esperança. Ora, versículo 5, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, meus amados. Eu fico pensando em que o que nós temos de mais valioso, nós temos rejeitado, nós temos preterido, nós temos cobiçado coisas que são passageiras, coisas que são efêmeras, quando nós temos a essência de Deus, o Espírito Santo de Deus habitando em nosso coração. Outro dia eu vi um pregador falando que quando ele morresse, ele queria conhecer Abraão, ele queria conhecer, exaltando enfim Abraão, Isaque e tantos outros que viveram antes de Jesus Cristo. Eu digo a vocês, meus queridos, eu não tenho inveja nenhuma daqueles que antecederam a Jesus Cristo, porque depois de Jesus Cristo, na época antes de Jesus descer sobre essa terra na forma corpórea, o Espírito Santo apenas pairava sobre as pessoas. Mas depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e antes dele ressuscitar, ele disse algo profundo. Ele disse, me parece que no capítulo 14 do livro de João: rogarei ao Pai e ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. No livro de Coríntios, na primeira carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6 diz: vós sois o tabernáculo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Nós temos algo que Davi, com todos os seus cânticos, com sua lira, quando sua harpa tocando, não teve. Você, irmã, tem algo que Ana não teve. Você, meu amado irmão, teve algo que o próprio profeta Isaías não teve. Nós temos o Espírito Santo habitando em nossos corações. Nós somos morada do Espírito Santo, meus amados. Que é difícil, eu passo por provações, eu digo que ninguém está isento. Eu vivo da dependência desse Deus maravilhoso. Hoje eu como, amanhã eu sei que Ele vai trazer para mim. Eu tenho como dizer que Deus, Ele alimenta os pássaros, mas Ele não coloca o alimento no ninho dos pássaros. Os pássaros é que vão em encontro. Assim é conosco. Nós temos disposição, nós receberemos daquilo de Deus. No próprio capítulo 6 do livro do Evangelho, é uma pregação mais contra aqueles que querem ver tudo, ambiciando coisas materiais. Não que seja errado, meus irmãos, mas entenda, a prioridade nunca
foi essa, a prioridade. Por isso é que nós passamos pelas tribulações, porque elas nos lapidam, elas nos fazem ver a quem nós queremos servir, a Deus ou a Mamon, a Deus ou as coisas deste mundo. E no capítulo, a partir do versículo 26, eu vejo esse livro dizendo, que nós não devemos cobiçar as coisas deste mundo. Ele diz o seguinte: olhai as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, no entanto Deus as alimenta. E se nós, e ela diz que no entanto elas não valem apenas, não valem um centavo. E se nós, e ele continua dizendo, olhai os lírios do campo, porque eles não tecem, porque eles não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios do campo. E a palavra que eu quero deixar para os irmãos é confiança nesse Deus, que Ele provê para o amanhã, e Ele nos dá aquilo que nós tanto necessitamos. Mas para concluir o que está no capítulo 6, no versículo 33, diz o seguinte: no entanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não preocupai com o que fala bem ou mal da direita ou da esquerda. Não preocupai com aquilo que as pessoas dizem. Nem preocupai se você passa por tribulação, porque tudo passa. As tribulações passarão. A tempestade, quando hoje de tarde eu estava trabalhando com meu irmão, e por incrível que pareça, a vida tem me ensinado muito. Durante 2 semanas eu fiquei parado, e as contas chegando, e eu falei: como eu vou fazer? Esquecendo, meu amado, que existe um Deus que cuida de mim, que existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que cuida de nós. Mas no entanto, as coisas Deus proveu e tem provido. E hoje eu estava olhando de manhã, armou uma chuva que eu até assustei, mas de repente passou. E como eu estava falando no começo, sobre o capítulo 40 do livro de Isaías, no versículo 31, sobre águia, quando nós vimos uma águia, quando há uma tempestade, nós sabemos que a águia lança voo alto e vai acima da tempestade.